Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos e amados irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Queridos e amados irmãos, a minha Bíblia se encontra aberta aqui em 1 Reis, capítulo 14 e versículo 21. 1 Reis, capítulo 14 e versículo 21. Eu vou ler aqui somente a primeira parte deste versículo, que diz assim: E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. Eu vou recapitular novamente, repetir novamente a primeira parte deste versículo. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre a apostasia. O que significa apostasia? E o que a palavra de Deus fala sobre isso? No cenário da apostasia, encontramos aqui dois reis apostatas, Roboão e Abias. Roboão, filho de Salomão, e Abias, filho de Roboão. Olha só o que diz o versículo 21 sobre isso. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei em Judá. Roboão, queridos e amados irmãos, ele reinou por 17 anos em Jerusalém. E por 17 anos, Roboão conduziu o povo a pecados terríveis. Olha só o que diz novamente o versículo 21. E 17 anos reinou em Jerusalém. Aí nos versículos 22 até o 24, diz assim: E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagem do bosque sobre todo o alto outeiro, e debaixo de toda árvore verde. E havia também rapazes escandalosos na terra, e fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então, queridos e amados irmãos, em vez de Roboão seguir a lei do Senhor, Roboão preferiu seguir os padrões das nações pecaminosas que Israel havia derrotado. Queridos e amados irmãos, da mesma forma está acontecendo nos nossos dias. Pastores, líderes que estão trazendo para dentro das igrejas os costumes mundanos, aceitando essas coisas aí, como balada, gospel, festa junina, gospel,
é carnaval gospel, e até mesmo, irmãos, é Halloween gospel e etc. Para mim, a pessoa que aceita essas tal coisas, para mim, essa pessoa ainda não se desligou do mundo. Para mim, essa pessoa ainda não foi liberta. Ainda existe dentro do seu coração a paixão pelas coisas deste mundo. Porque a palavra de Deus diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se a pessoa ainda tem desejo por essas coisas, é porque ainda essa pessoa não se libertou. Precisa se libertar das coisas deste mundo. E tudo isso que eles fazem, e todas essas coisas que eles fazem, levando o mundanismo para dentro da igreja, essas coisas para dentro da igreja, tudo isso é para atrair o povo. Só que isso está errado, porque não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou é totalmente diferente. O que ele nos ensinou foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo deu uma missão, uma responsabilidade para a igreja. E a missão da igreja, a responsabilidade que a igreja tem, não é de levar o mundo, o pecado, para dentro da igreja. A responsabilidade que a igreja tem, a missão que a igreja tem, é de levar o evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então vamos acabar com essa balela aí de dizer que temos que pegar o costume do mundo, o mundanismo, e levar para dentro da igreja para atrair as pessoas, porque isso está errado. Não é o pecado que nós temos que levar para a igreja. É o evangelho que nós temos que levar para as pessoas. E elas têm que crer naquilo que nós estamos pregando, que nós estamos ensinando. Nós não estamos ensinando mentira, engano. Nós estamos ensinando a verdade. E se elas crerem no que nós pregamos, elas vão se entregar a Jesus e vão aceitar a Ele como único e suficiente Salvador. Amém, queridos e amados irmãos? Glórias a Deus. Agora, irmãos, vamos para a parte B, que fala do segundo rei apostata, que se apostatou, que se afastou da verdade, que se afastou dos caminhos do Senhor. Olha só o que diz lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 3. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Aí então, irmãos, nós vemos
ou percebemos que Abias repetiu o mesmo erro do seu pai. O mesmo pecado do seu pai, Abias havia repetido. Olha só o que diz aqui. Andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido. Não tem aquele ditado que diz assim, tal pai, tal filho? Pois é. Da mesma forma que o seu pai fez, Abias também fez. Da mesma forma que o seu pai transgrediu a lei de Deus, Abias também transgrediu a lei do Senhor. Para nós encerrarmos aqui, o que significa apostasia? Apostasia significa apostatar a fé, né? Ou seja, abandonar a fé em Deus. Desculpa aí, irmão, por esse erro. Abandonar a fé em Deus. Afastar-se dos caminhos do Senhor. Então foi isso que Abias e Roboão fizeram. Eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, muito cuidado com a apostasia, porque ela está aí, batendo em nossas portas, querendo se infiltrar em nosso meio. Então, muito cuidado com os falsos ensinamentos que estão ensinando nos nossos dias. Queridos e amados irmãos, vou ficando por aqui porque os minutos não tá mais para nós continuarmos. Porque o nosso minuto aqui, as nossas horas aqui no YouTube é muito pouco. Por isso que eu preciso da sua ajuda. Que você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, para que esse canal venha a crescer. E você, querido e amado irmão, que já é inscrito neste canal, te peço com todo carinho, com todo o amor, que você deixe aí o seu like e o seu comentário. Tá, queridos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz e até a próxima com mais uma flecha na mão do valente e evangelista Socorro Silva. Fique na paz.